Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, e claro, queridos que vão receber o Senhor hoje verdadeiramente presente na Eucaristia, pela primeira vez de muitas em vossas vidas. Pode parecer estranho, mas há pessoas que têm medo de receber boas notícias, porque não se sentem merecedoras, mas se sentem sempre devedoras diante do mundo e das outras pessoas. Tem pessoas que, quando algo de bom acontece com elas, elas meio que acham que não deveria ser assim, né? Porque elas não estão acostumadas às coisas boas. Muitas delas receberam só pauladas na vida. Então, quando aparece uma coisa boa, que é um exemplo, quem teve relacionamentos terríveis, relacionamentos amorosos fracassados, quando aparece alguém que parece valer a pena, a pessoa morre de medo de se lançar, não é verdade? Porque toda a vida ela só levou pancada e traição, então parece que não está acontecendo, que agora de fato essa pessoa está querendo ficar comigo de verdade. Não é possível, tudo deu errado. Tem gente que se sente mais devedora do que merecedora. E essas pessoas sempre dizem com certa desconfiança, diante das boas coisas que lhes acontecem na vida, elas dizem a seguinte frase: é bom demais para ser verdade, né? E quando às vezes acontece também a gente ganhar um prêmio tal, o que você procura? Cadê a câmera escondida? Só pode ser pegadinha. Algum influencer está querendo ganhar engajamento em cima de mim, não é verdade? Mesmo o Senhor Jesus tendo aparecido ressuscitado inúmeras vezes, e no Evangelho odierno mais uma vez, porque observe-se que os apóstolos já haviam visto o Senhor ressuscitado não só uma vez, mas várias, mesmo assim, as palavras que aparecem no Evangelho de hoje são três: medo, dúvida e preocupação. E eu vou te provar. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho, quem recebeu o texto? Olha lá, quer ver? Dá uma olhadinha no seu Evangelho. Lá no versículo 37, procura aí, versículo 37, acharam aí, catequizandos? Versículo 37, eles ficaram o quê? Assustados e cheios de medo. Eles pensavam que tinha aparecido o que para eles? Fantasma. Um fantasma. Muito bem, então já apareceu aqui a primeira palavrinha tenebrosa. E a primeira é medo. A segunda palavrinha que aparece sutilmente aí, só que como verbo, no pretérito, é preocupação. Versículo 37, 38. Mas Jesus disse, agora vocês. Perfeito. E a terceira palavrinha que aparece, só que no plural, ao invés do singular, é a palavra dúvida. Então olha lá. Por que estáis preocupados? E agora vocês. E por que tendes dúvidas no coração? Tá vendo só? Jesus ressuscitado lá, né? Lindo, formoso. Mesmo assim, medo, preocupação e dúvida. E lembra que eu falei que tem uma turma que quando acontece coisa boa, ela mesmo assim não consegue aceitar? Deixa eu falar uma coisa para você. Até para receber presente, a gente tem que ser humilde. Senão a gente não recebe bem, sabia disso? Tem gente que é tão orgulhosa que nem presente ela sabe receber. Porque ela se sente humilhada, ela não percebeu que foi amada e homenageada. Até para receber presente a gente precisa ter humildade. De perceber que a gente precisa um do outro, né? Isso é interessante. E sobre essa turma que não acredita quando uma maré boa vem visitar a gente, que a turma está acostumada só com desgraça, você vê no versículo 41, tudo acontecendo, Jesus já apareceu umas 4 ou 5 vezes. Versículo 41, vai lá, vai que é tua. Mas eles ainda não podiam acreditar. Ô bando de teimoso, hein? Já viu várias vezes, falou, bota a mão aqui. Semana passada não mandou Tomé botar a mão? Bota a mão aí, rapaz. O Tomé falou, meu Senhor, meu Deus. Aí ele aparece de novo, mas mesmo assim eles ainda não podiam acreditar. E o mais engraçado, por que não podiam acreditar? Qual a resposta? Por quê? Estavam muito alegres e surpresos. Estavam muito alegres e surpresos. Maravilha. Agora a gente pode meditar sobre isso, né? Justamente por isso que logo de entrada, o Senhor lhes confere o dom da paz. Ele aparece e diz, a paz esteja convosco, né? Lembra que na semana passada, a gente falou aqui que o Tomé nos ensinou uma frase que o Silvio Santos sempre falou no programa dele? Vamos ver quem lembra. Mas eu só acredito. Exato.
Hoje nós podemos continuar essa frase. Olha lá, é sério. Eu só acredito vendo, mas depois que eu vejo, mesmo assim eu não acredito. Que coração tenebroso e fechado. O Senhor lhes dá o dom da paz, mas também logo em seguida, por que o Senhor dava para eles o dom da paz? Porque o coração deles estava atribulado. Depois o Senhor dá o segundo dom, o dom do perdão. Por quê? Porque eles se sentiam, e é verdade, traidores. E foram mesmo, foram traíras. Largaram Jesus na cruz sozinhos, só ficou o João, a Maria e a mulherada. Eles também precisavam se sentir perdoados. E por isso o Senhor concede a eles também, logo após o dom da paz, o dom do perdão. Porque afinal de contas, uma pessoa que se sente constantemente culpada, ou seja, não perdoada e que não se perdoa, não pode ter paz e se paralisa diante da vida. Gente, eu estou encontrando muita gente doente nas minhas andanças. Com tumor, com nódulo, com hipertensão. Sabe por quê? Porque você errou, tudo bem, todo mundo erra, mas você não se perdoa. Você já confessou. O que mais você quer? Você tem noção da quantidade de pessoas que chega para mim, tendo confissão toda semana? Né? Só que é muita gente, graças a Deus. Né? Muita gente, a fila é enorme, glória a Deus. O que eu recebo de gente chega assim, padre, esse pecado que eu vou falar para o senhor, eu já confessei com o padre da Aparecida, com o padre da São Judas, com o padre não sei de onde. Ela olha bem para mim e diz, mas eu ainda não me sinto perdoada. Que absurdo, porque Cristo já te perdoou, mas você ainda não. Enquanto você não perceber que você erra, e que Cristo sempre te perdoa se você estiver realmente arrependido, arrependida, desculpe a sinceridade. Você vai ser uma pessoa paralítica espiritual. Você não vai andar. Você não vai sair do seu lugar. Porque culpas nos paralisam. E é o arrependimento que nos levam para a frente. Então, para de deixar o demônio te acusar do que Cristo já te perdoou. Vira esse disco, filha. Vira esse disco, meu filho. Já passou, errou, foi feio? Foi. E agora? Vida nova. Ressurreição, Páscoa. Vamos para frente. O Senhor lhes concede o dom da paz, mas também lhes concede o dom do perdão, porque sabia que se não os perdoasse, eles se sentiriam para sempre traidores e não sairiam do lugar. Esses três sentimentos, medo, preocupação e dúvida, são sentimentos humanos que vez por outra nos visitarão. É normal, viu? Você vai em alguma vez na sua vida sentir medo, né? Vamos lá, quem não tem vergonha? Quer ver? Você já teve medo na sua vida? Quem já teve medo? Levanta a mão. Amém, normal, né? Já ficou preocupado? Achou que não ia pagar a conta do Mastercard? Ah, quem não, né? Deus o livre, chuta, né? Que é macumba. Terceiro, já teve dúvidas? Inclusive dúvidas sobre a fé? Ah, já. Eu considerei teologia, fiquei com dúvidas sobre a fé. Mas eu pedi perdão e o Senhor me curou, né? São sentimentos humanos que, repito, que vez por outra nos visitam. Contudo, esses sentimentos não podem ser um obstáculo à nossa fé, à esperança na vida nova, à esperança da ressurreição. Por isso que hoje é importante que nós façamos, ainda que brevemente, uma reflexão pós-pascal acerca desses três sentimentos humanos que vez por outra nos visitarão. Então, para decorar comigo: medo, preocupação, dúvida. Eu vou precisar que vocês guardem, hein? Vocês da primeira Eucaristia. Vamos ver, só eles. Qual que é o primeiro? Você já ficou com medo? Claro, que bom, isso é normal, glória a Deus, né? Qual que é o segundo? Preocupação. Qual que é o terceiro? Dúvida. Perfeito, né? A gente fica assim, sabe que Deus me ama? Por que está deixando acontecer isso? É dúvida, né? Então qual que é o primeiro? Ok, ótimo. É bom que façamos uma diferenciação entre covardia e coragem, que a turma confunde. Covardia é um medo consentido. Coragem é um medo dominado. Olha que engraçado. Covardia é o medo consentido. E a coragem? O medo dominado. Você percebeu que tanto o covarde quanto o corajoso tem medo? Os dois têm. Mas qual que é a diferença? É que o corajoso não consente o medo que sente. Ele vai com medo mesmo assim. Está entendendo? Aí que está.
Reparemos que em ambos os casos há medo. O medo dominado se dá quando a gente finalmente descobre que a nossa vida não será contada pelas vezes que nós respiramos, mas pelas vezes que nós perdemos o fôlego de tanta emoção por coisas e causas que valeram a pena. Sabe quando você pegou aquela montanha russa, não deu um frio na barriga e um frio na espinha, e você foi? Eu fui só uma vez, não volto nunca mais, mas você foi, glória a Deus, né? Foi emocionante, sim ou não? Claro que foi. Será que você não entendeu ainda que os momentos mais incríveis da sua vida foram os momentos que você morreu de medo, mas você foi mesmo assim? Quem aqui ficou nervoso quando foi casar? Levanta a mão. A maioria, a torcida do Flamengo aqui, ó, e do Corinthians também, né? Palmeiras não vou falar. Então você veja, é um fato, né? Os momentos mais lindos da tua vida serão acompanhados de medo. E eu te digo, vai que atua, vai mesmo assim. O medo é normal, mas o medo não pode nos impedir de viver o grandioso que Deus tem para nós. É isso que o Senhor está nos falando hoje, o ressuscitado. Vão com medo, vão mesmo assim. Só não consintam o medo, dominem o medo comigo. Eu fico imaginando no último dia da nossa vida, né? Que a gente vai lembrar os momentos mais incríveis. A gente perdeu o ar de medo, mas de tanta emoção junta. Que coisa mais linda, né? Portanto, meu filho e minha filha, se você tiver que fazer algo, sentir medo, um frio na barriga, um gelo na espinha, vai com medo e vai. Tem medo de falhar? Eu te digo, um leão quando caça a sua presa, fracassa de 7 a 10 vezes. Um leão, quando caça a sua presa, fracassa de 7 a 10 vezes. Portanto, 85% da vida do leão é fracasso. Mas o que faz dele um rei? Que o leão é o rei da selva. O que faz do leão um rei? Sua perseverança, não se preocupar em falhar, que o medo não nos impeça de viver o incrível que Deus tem para nós. E agora eu vou dar um spoiler para você. Um spoiler sobre a sua vida. Nem todos se lembrarão, mas os que se lembrarem vão ficar felizes. O spoiler é o seguinte, é uma dica de milhões. É uma dica de milhões. Grava bem que eu vou profetizar. O dia mais feliz da tua vida não será planejado. Pode guardar. O dia mais feliz da tua vida não será planejado. Sabe por quê? Será uma grande surpresa que Deus tem reservada para você. Amém? Amém. Mas vamos ver se a memória está boa. Eu falei que primeiro é o medo. Qual que era o segundo? Uau! Boa memória. Preocupação. O sintoma do momento é a ansiedade, não é? Sim. Ontem eu recebi, dos vários atendimentos, né? Recebi uma menininha pequena, já ansiosa. Né? Já ansiosa. Criançada de primeira série, segunda série, ansiosas. Os adultos nem vou comentar. Mas você que é adulto e que sofre com ela, com a ansiedade, você precisa entender que a sua ansiedade não provém do fato de você ficar pensando no futuro. Que a turma pensa isso, né? Eu sou ansiosa porque eu fico pensando no futuro. Não, é até bom pensar no futuro, ter um pouco de programação, planejamento, né? É bom, previdência. A ansiedade não vem de você ficar pensando no futuro, viu? A ansiedade vem de você querer controlá-lo, porque isso não está na tua alçada. Lamento lembrá-lo. Você não pode controlar o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Então o que você precisa fazer? Aquilo que São Pedro nos disse na carta dele, no capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é quem tem cuidado de vós. Como dizia Sêneca, antes de Cristo, o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Shakespeare vai dizer, nem toda nuvem gera tempestade. Ou seja, os dois intelectuais estão nos dizendo que a maioria dos espectros que nos assustam são fantasmas. Percebam no Evangelho que os discípulos estavam assustados com medo de fantasmas, mas Jesus, tocando-os e comendo com eles, lhes mostra que os fantasmas só existiam em suas cabeças. O que significa isso?
que a maioria das coisas que nos assustam são fantasmas criados por nossas mentes. Na maioria das vezes, nossos medos são irreais, imaginários e carentes de qualquer explicação plausível. Deixa eu contar para vocês um estudo que foi feito por um capelão militar. Capelão militar, para quem não sabe, é aquele padre que fica atendendo os militares, né? E também, às vezes, também na igreja lá, se vir umas senhoras, também são atendidas, não tem problema. O capelão militar, depois de anos atendendo o povo, ele fez uma tabela de preocupações. Olha que inteligente o homem. Depois de uns 20 anos atendendo o povo. E depois que eu olhei essa tabela, faz 16 que escuta o povo exatamente. Eu não sei se vai bater a percentagem, mas isso aqui que a gente escuta, né? Uma tabela de preocupações, baseando-se nos problemas que homens e mulheres lhe trouxeram durante 20 anos que ele trabalhou como capelão militar. E como ficou a tabela? Vamos lá. Ele concluiu que as preocupações que as pessoas lhe traziam encaixavam-se nas seguintes categorias. Primeira, preocupações com coisas que nunca aconteceram, 40%. Sabe essa coisa que você fica assim? Nossa, se minha mãe morrer. Nossa, se meu patrão me mandar embora. Nossa, se der um tsunami. Nossa, se um cometa cair em Sorocaba. Coisas do gênero. Pode acontecer. 40%. Preocupações com decisões tomadas no passado e que, portanto, não podem mais ser mudadas. 30%. Preocupações com enfermidades que nunca sequer aconteceram. 12%. Aquela turma que fica assim, minha avó teve, meu tio teve, com certeza eu vou ter, né? 12%. Preocupações com adultos, familiares e amigos que já eram capazes de tomarem conta de si mesmos, ou seja, educar marmanjão. Tem uns que tentam, né? É dar murro em ponta de faca, não vale a pena. 10%. E por fim, preocupações com problemas verdadeiros, de verdade, coisa que tem que resolver, pagar o carnê, essas coisas, pagar a luz, terminar o seu curso que você começou e nunca termina. Essas preocupações, sabe quanto? As verdadeiras? 8%. Ou seja, de acordo com a tabela do padre, 92% de todas as preocupações referem-se a situações que não podemos controlar e que por isso mesmo deveriam ser deixadas nas mãos de Deus. Agora só falta uma palavrinha. Vocês ainda se lembram? Dúvida. E o que é essa palavrinha? Onde é que ela se encaixa em tudo que foi dito? Muito simples. A dúvida está ligada, na verdade, às outras duas, ao medo e à preocupação. Porque, como dizia São Francisco de Assis, onde houver dúvida, que eu leve a fé. E Shakespeare vai dizer, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar, pelo simples medo de arriscar. Aí está o problema da dúvida. E agora a gente pode terminar. Perguntas nas quais devemos pensar durante toda essa semana, principalmente os adultos. Quais são as perguntas? Os medos que sinto ultimamente são reais? Ou são fantasmas? Qual a probabilidade de acontecer o que eu tanto tenho temido? E se não acontecer, valeu a pena ter me preocupado? Será que preocupar-se não é sofrer duas vezes? A primeira com a hipótese e a segunda com o fato acontecido, se é que realmente vai acontecer? Conclusão: permita que o Senhor Jesus hoje presenteie você também com esses dois dons pós-pascais, o dom da paz e o dom do perdão. Aliás, a paz é consequência do dom do perdão. E a diferença entre a paz de Cristo, a paz que Cristo dá e a paz que o mundo dá, reside no fato de que a paz do mundo é baseada inteiramente nas circunstâncias exteriores, ao passo que a paz de Cristo floresce dentro do coração do cristão e pode existir mesmo nos momentos mais dolorosos e caóticos, porque a paz que Cristo dá não depende do que está acontecendo do lado de fora, mas do que passou a acontecer aqui, do lado de dentro.
E aí, já não há mais nada que possa abalar uma pessoa assim. O que é que te abala? As coisas do lado de fora? Que tal olhar para o lado de dentro e perceber que é Cristo que te fortalece? E hoje Ele está dizendo para você, ressuscitado ao vivo e a cores: eu te dou a minha paz. Eu já te perdoei. Então, deixa de lado o medo, a preocupação e a dúvida. Assim seja. Amém.